Estou muito honrada por este convite de dividir esse púlpito, né? Um púlpito tão precioso e poder dividir com tantos homens de Deus. E eu fui grandemente abençoada pela palavra do pastor Tarcísio, amém? Quando ele estava ali falando, eu falei, saia do meu versículo, homem, pelo amor de Deus. O que é que eu vou fazer depois que tu sair? Mas eu acredito, queridos, que é o mesmo Espírito, amém? Eu acredito que eu ouvi de Deus, eu estava ali sentada ouvindo o pastor Tarcísio, eu estou só pensando, bem, é uma indicação de que eu ouvi a palavra do Senhor para esta noite, amém? Você está com expectativas? Glória a Deus, amém. Deus está fazendo grandes coisas. Não me surpreende, né? Antes de mais nada, antes de começar mesmo a mensagem, eu queria honrar todos os pastores, né? Ministros da casa, homens e mulheres de Deus, que pegam junto com o pastor Humberto e Cris, que fazem desse lugar tão especial e tão prazeroso de sempre voltar, amém? Quero cumprimentar cada um de vocês, eu sei que tem tanta gente aqui maravilhosa que poderia, né, estar ministrando nessa noite. Falei para o pastor lá atrás de tantas pessoas que você poderia trazer, né? Eu fico muito honrada que foi o meu nome, né, que você considerou estar nessa conferência. E, gente, só para falar um pouquinho para você, não me surpreende, né, o fato de Deus ter chamado a atenção de pastor Humberto no sentido de ter ainda uma conferência aqui de oração neste ano, né? Ele mesmo disse, né, que não tinha nem agenda, nem data, não tinha calculado isso, mas Deus como que meio que interviu, né, na agenda da igreja, para que essa conferência de oração acontecesse. Então eu preciso, eu sei que o pastor Tarcísio fez isso, mas eu preciso que você entenda, não é, que Deus está marcando um tempo, é um tempo determinado da parte de Deus, para você como igreja, nesse quesito de oração, amém? E sabe, quando Deus fala a respeito de oração conosco, queridos, não é simplesmente um convite para orar, né? Deus está fazendo para esta igreja, casa, Zona Norte, não é? Verbo da Vida, Zona Norte, Deus está convocando você para a oração. Obrigado pelo seu entusiasmo. Vou repetir aqui, de repente o pessoal aqui vai me ajudar melhor. Deus está te convocando para a oração. Amém? Aleluia, glória a Deus. Abra comigo em Atos 1. Aleluia. Atos capítulo 1, versículo 4. Atos capítulo 1, versículo 4 diz assim: e comendo com eles, falando a respeito de Jesus, né? Disse, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Tem alguém aqui que recebeu o Espírito Santo? Meu Deus, você não pode ser mais o mesmo depois que o Espírito Santo desce sobre você, amém? Ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis, ou sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Versículo 12, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Versículo 14, todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém? Então nós vemos inicialmente, versículo 4, o próprio Jesus determinando para os discípulos que eles não deveriam sair de Jerusalém, mas eles deveriam esperar a promessa que
o Pai havia feito, amém? E nós sabemos que a promessa que o Pai havia feito era a descida do Espírito Santo, amém, queridos? Então nós vemos isso no versículo 4, depois nós vemos, não é, o que aconteceria quando a descida do Espírito Santo acontecesse, versículo 8, eles iriam receber poder, eles seriam testemunhas eficazes, não só em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e os confins da terra. E a Bíblia diz então que no versículo 12 eles voltaram para Jerusalém. No versículo 14 diz que eles estavam unânimes orando. Amém? Então nós vemos que Deus havia dado uma promessa. E a promessa que Deus havia dado, Jesus já tinha comunicado aos discípulos algumas vezes a respeito deste Consolador, deste que viria para ajudá-los em tudo, guiá-los em toda a verdade. Amém? Mas o que é que nós encontramos aqui de tão interessante no versículo 14? É que eles voltaram para o lugar onde Jesus falou para eles estarem, que era Jerusalém. Mas eles não foram fazer qualquer coisa, ou não foram se ocupar, né, lavando a louça, como o pastor Tarcísio aqui ministrou tão bem. Eles estavam focados, e a Bíblia diz que eles estavam orando. Amém? Atos no capítulo 2, a Bíblia diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam reunidos. Ou seja, aquela promessa que Deus havia falado para eles, agora se cumpre em Atos 2. Mas desde que Deus falou a promessa, até que houvesse o cumprimento dela, em Atos no capítulo 2, eles estavam unânimes em oração. O que isso nos mostra, queridos, é que coisas que Deus fala para a nossa vida, promessas que Ele nos dá, não acontecerá de forma automática. Deus precisa do meu envolvimento, Deus precisa do seu envolvimento para o cumprimento da promessa. Aleluia. E esta conferência está colocando você na rota, na linha, alinhando você para aquilo que Deus quer liberar em 2025. Existem coisas na sua vida que você só vai experimentar, que você só vai desfrutar, se você permanecer unânime em oração. Aleluia. Abra comigo em Zacarias capítulo 10. Zacarias capítulo 10, versículo 1. Diz assim: pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Ele diz: ao Senhor peça, Ele que faz as nuvens de chuva e dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Você percebe que nesse versículo o profeta diz: peça ao Senhor chuva no tempo da chuva. Ou seja, se é tempo de chuva, se é estação de chuva, não seria algo natural de pensar que a chuva vai cair de todo jeito? Mas a Bíblia diz que no tempo da chuva, na estação da chuva, peça ao Senhor por chuva. Aleluia. Ele diz: Ele vai dar aguaceiro, Ele vai trazer abundância, Ele vai manifestar a palavra dEle, mas você tem que pedir. Aleluia. Amém? Então, nós vemos aqui, queridos, que mesmo sendo estação de chuva acontecer, mas o profeta estava dizendo ao povo: peça ao Senhor por chuva. Eu quero te dizer, promessas, talvez seja, não é? Tempo de promessas de Deus acontecerem na sua vida. Tempo de profecias se cumprirem na sua vida. Mas elas, queridos, não vão acontecer de forma automática. Amém? Existe a parte de Deus e existe a nossa parte. Com relação à parte de Deus, Ele vai fazer a dele. Ele já fez a dele.
Amém? Com relação ao que Deus diz, aquilo que Ele precisa mover, quem Ele precisa mover, Deus, Ele se garante. Amém? Mas é necessário e é importante que nós entendamos que quando Deus nos libera algo, queridos, não é simplesmente para, sabe, deixar você, né, deslumbrando simplesmente alguma coisa no ar. Quando alguém, por uma inspiração divina, chama você, ou liga para você, ou te manda uma mensagem, não é Deus simplesmente ali afagando o seu ego simplesmente. Ele precisa do seu envolvimento, Ele precisa das suas orações envolvidas, Ele precisa da sua fé envolvida. Muito certamente, quando Deus libera uma palavra para o seu povo, Ele precisa que agora aquele seu povo pegue essa palavra e comece a trabalhar essa palavra. Amém? Então, por que que Deus nos dá palavras por antecedência? É para que você haja em fé com aquilo que Deus está falando. Aleluia, porque se fosse automático as coisas em Deus acontecerem, Deus não teria que nos envolver em fé, em obediência, em oração, para que essas coisas acontecessem. Quantos estão entendendo isso? Abra comigo em Isaías, capítulo 55. Deixa eu te mostrar o processo do que eu estou te falando. Isaías 55, versículo 10. Isaías 55, 10, diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Amém? Então veja, Deus, Ele libera a palavra dEle na terra. E quantos sabem que Deus tem um corpo aqui na terra? Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Deus libera essa palavra e Ele espera que nós, o seu corpo, trabalhemos essa palavra na terra. Ele diz: essa palavra não vai voltar para mim vazia. Eu libero ela e agora o meu povo na terra vai operar essa palavra. Ela não vai voltar para mim vazia. Ela vai cumprir tudo que me apraz. E ele diz: essa palavra que eu liberar é como a chuva que vem e que não vem por acaso, vem com um fim específico. Aleluia. Deus está procurando corações que vão receber da palavra de Deus, que vão pegar essa palavra de Deus e que vão trabalhar essa palavra de Deus e ficar com essa palavra até que ela se cumpra. Amém? Ele disse: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas ela vai fazer aquilo que me apraz, e ela vai prosperar, aleluia, naquilo que eu a designei. Então, queridos, nós regamos a atmosfera terrena com a palavra que Deus nos libera, com a palavra que nós recebemos de Deus, com as promessas da parte de Deus, com a vontade da parte de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso ministério, para a nossa igreja. Nós pegamos essa palavra e agora nós regamos essa atmosfera terrena com a palavra. Nós devolvemos a palavra de volta para Deus e nós seguramos essa palavra até que ela se cumpra. Aleluia. Deus está à procura de pessoas que vão ser tenazes com relação à palavra dEle, que vão pegar com intrepidez a palavra dEle, que não vão soltar por causa de uma ou outra situação, que não vão ficar desanimados ou desistir na beira do caminho, porque circunstâncias, porque dificuldades se levantaram, porque coisas de surpresa vieram,
coisas inusitadas que você não estava esperando, Deus já sabia de tudo que iria acontecer. Aleluia. Como diz um pastor querido meu, ele diz: não tenha medo do seu futuro. Amém? Porque Deus já esteve lá. Amém? Não tenha medo de 2025, querido. Deus já está na sua frente. Ele já está colocando coisas em alinhamento divino. E é por isso que Ele fala com você a respeito da conferência de oração. É por isso que você está conferindo coisas a respeito de oração. Porque Deus viu lá em 2025 coisas que você precisa receber, coisas que você precisa viver, coisas que você precisa andar. E Ele sabe que você precisa se alinhar com algumas coisas. Então essa conferência é para você conferir algumas coisas. Aleluia, é para você pegar coisas pelo Espírito nessa noite. É para você dizer: rapaz, olha, eu andei meio frouxo com algumas promessas da parte de Deus, mas eu vou ser como um bulldog a partir de hoje. Eu vou agarrar o que Deus tem falado, eu vou agarrar a promessa de Deus na minha vida. Não importa o que aconteça, eu não vou desistir, eu não vou retroceder, eu não vou ficar para trás, eu vou avançar. Oh, aleluia! Tem coisas para acontecer na sua vida, no seu ministério, na sua família. Tem coisas que Deus falou e vai se cumprir. Oh, ha, 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 ha. Ele disse: a minha palavra não voltará para mim vazia. Sabe, nessa noite eu creio que Deus está te chacoalhando e está te dizendo: ei, eu enviei a minha palavra para você. Eu enviei a minha palavra, a minha promessa para a tua vida. E se você não se acordar, se você não, sabe, se despertar, deixa aí, tá tudo bem, deixa aí. Se você não acordar, se você não se despertar, você não vai viver o melhor que eu tenho para a tua vida. Aleluia. Então, queridos, é tempo de nos despertar e entender que coisas que Deus falou a meu respeito só vão acontecer se eu me conectar em oração, se eu colocar o meu coração envolvido nisso que Deus está fazendo no nosso meio. Aleluia. Abra comigo em Atos capítulo 13. Aleluia. Atos capítulo 13. Eu estou rindo porque a minha pulseira voou. E eu estava 3 semanas atrás num evento com o pastor Humberto e Cris. E eu estava pregando lá e a corrente voou também. Eu não sei. Eu acho que é a unção da corrente voadora. Mas não é minha não, é de Cris, né? Porque é com ela que acontece uma coisa dessa. Então, tá aí. Vamos lá. Atos 13, você está lá? Atos capítulo 13, versículo 1. Olha o que diz. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Versículo 4, enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Amém? Então, eles estavam reunidos, a Bíblia diz que eles estavam servindo ao Senhor e jejuando. Existe uma palavra, né, na revista corrigida que diz que eles estavam ministrando ao Senhor e jejuando. Amém? Eles estavam reunidos em oração, reunidos orando, reunidos jejuando. E sabe, queridos, quando a gente estuda a igreja de Atos, a gente percebe que eles faziam isso com muita facilidade o tempo todo.
Amém? Reunindo para orar. Todos eles estavam unânimes em oração. Não me espanta o fato de Atos 5 chegar e a Bíblia diz que Ananias e Safira caírem duros dentro da igreja, porque pecaram contra Deus, mentindo contra o Espírito Santo. Amém? Eu quero te dizer, o nível de oração da igreja era tão alto, que se alguém ousava mentir, caía duro na hora. E é para esse nível de oração que Deus quer nos levar de volta, queridos. Nós vamos começar a ter dias aqui em que pessoas chegarem com a cara dura para mentir dentro da igreja, vão cair duro. E você pensa, mas Sheila, isso, a gente está na graça, agora é tudo, a gente já está na graça. E Atos 5, estávamos aonde? Já era graça. Jesus já havia ressuscitado, ele já estava assunto aos céus, a igreja já estava operando na terra, queridos. Mas por causa de uma mentira contra a pessoa do Espírito Santo, houve julgamento instantâneo. Qual era a diferença daquele tempo para de agora? Hoje o povo mente na sua cara. E nada acontece. Deus mudou? Não. Deus não mudou. O nível de oração da igreja mudou. Porque naquele tempo havia tanta oração, a atmosfera estava recheada de oração. A atmosfera que eles estavam tinha poder sendo liberado, porque a Bíblia diz que quando o justo ora, poder é liberado. Aleluia, amém. Então havia esse poder tremendo disponível. E quando pessoas que estavam em pecado ou tentavam ali, enganar o Espírito Santo, receberam um julgamento imediato. E Deus está nos levando para esses dias novamente. O poder que a igreja opera vai aumentar. O nível de oração da igreja vai subir. E quanto mais nível de oração nós operarmos, mais essa atmosfera de oração vai carregar o poder de Deus. E deixa eu te dizer, quando o homem entra em contato com o poder de Deus, alguém vai ter que ceder e não vai ser Deus. Quantos estão entendendo? Amém? Então, nós podemos perceber que havia oração constante acontecendo. Em Atos 13 não é diferente. Eles estão ministrando, estão jejuando ao Senhor. E a Bíblia diz que o Espírito Santo fala algo. Porque quando um grupo de crentes se reúne, quando um grupo de crentes resolve orar e jejuar, Deus vai sempre falar. Na verdade, Deus está constantemente falando. Agora, o nosso coração e o nosso jejum não é que vai mudar Deus, vai nos mudar para ouvir o que Ele está falando. Aleluia. Então, Deus está sempre falando, mas nossa vida de oração, nossa vida de jejum, vai nos deixar sensíveis para ouvir o que Ele está falando. E foi o que aconteceu. A Bíblia diz, o Espírito Santo fala, separa a Paulo, ou a Saulo, naquela época ainda Saulo, e a Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Versículo 3, então, jejuando e orando. Mas peraí, eles não estavam orando, jejuando no versículo 2? Sim, mas quando veio a instrução do Espírito Santo, a Bíblia diz ele, então orando e jejuando. Ou seja, uma coisa era orar naquele momento no versículo 2. No momento que eles recebem da palavra de Deus, instrução do que fazer, qual o próximo passo a dar, eles então oram e jejuam. Aleluia. Eles então impõem as mãos sobre Saulo e Barnabé. E a Bíblia diz que eles são enviados pelo Espírito Santo. Veja, são homens que impuseram as mãos, homens que estavam orando, mas quem está enviando é o Espírito Santo. Aleluia.
Eles poderiam falar, a gente já orou, nós já ministramos ao Senhor, nós já jejuamos, Saulo e Barnabé vão na paz de Cristo. Não, eles separaram agora tempo específico para orar, para jejuar, para impor as mãos naquilo que eles agora tinham como instrução da parte de Deus. Veja, não era automático só porque Deus disse que tem uma obra para fazer e eles são enviados automaticamente. Aquilo que Deus te fala na sua vida, no seu chamado, vai necessitar de tempo de oração, de tempo de jejum. Talvez 2025 seja um ano em que Deus está reservando coisas tremendas e grandes para te compartilhar, para falar com você, querido. E aquilo que Deus quer fazer em 2025 não será automático. Vai exigir jejum da nossa parte. Vai exigir tempo de oração da nossa parte. Não é automático só porque Deus disse algo vai acontecer. Deus disse, me separa esses homens, eu tenho uma obra para eles. Mas eles foram em frente, orando e jejuando e liberando esses homens para aquilo que Deus queria. Amém? Abra comigo em 1 Reis capítulo 18. 1 Reis capítulo 18. No versículo 1, aliás, capítulo 17, né? Eu não vou ler por causa do tempo, mas você deve se lembrar. A Bíblia diz que o povo de Israel está totalmente desviado do Senhor. Coração perverso. Havia um rei chamado Acabe, uma influência maligna de uma mulher chamada Jezabel. E os profetas verdadeiros do Senhor estavam dentro de cavernas, passando fome, comendo pão e água de qualquer jeito. E os profetas de Baal, a Bíblia diz, estavam no palácio do rei. Então era um tempo em que a voz profética, a voz de direção da parte de Deus estava aniquilada, cessada, dormente por um tempo, por causa da influência maligna de Acabe e Jezabel. E é dentro desse contexto que Elias aparece, quase que do nada. Não se tem muita informação de onde ele vem, qual a cidade, apenas da região de Gileade, né? Nós entendemos que ele era tisbita, mas não muitas informações a respeito de Elias. E eu acredito que Deus fez mesmo de propósito para nos dizer que não importa de onde você veio, não importa qual é o estado da sua família, não importa se você vem ou não de uma família de evangélicos ou de pastores ou de apóstolos, nada disso importa. O que importa é o seu coração para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Aleluia. Então a Bíblia diz que Elias chega lá e você lembra daquele grande desafio que ele faz, né? Deus responde com fogo e a Bíblia diz que todo o povo de Israel cai com o rosto em terra, reconhecendo só o Senhor é Deus. Então existe ali arrependimento na nação como um todo. E agora Deus vai começar a trazer aquilo que era de promessa para Israel, mas não podia acontecer por causa do pecado, por causa da idolatria, porque eles estavam adorando a Baal, eles estavam totalmente voltados para um caminho diferente daquilo que Deus queria para eles, amém? Então dentro desse contexto, 1 Reis capítulo 18, no versículo 1 diz assim: muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Eles estavam passando uma fase muito grande, muito crítica, de seca sobre a terra. Seca por causa do julgamento, eles estavam distantes do Senhor. Mas no momento que eles se arrependeram, no momento que eles viram que Deus respondia com fogo, houve arrependimento, houve mudança de atitude. E agora Deus diz: ei, eu vou mandar chuva. Porque a chuva era significado de bênção para Israel.
Amém? Então Deus fala para Elias, se apresente para o rei, porque eu vou dar chuva sobre a terra. Agora, versículo 41, vamos pular para o versículo 41, 1 Reis, capítulo 18. Versículo 41 diz assim: então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já ouço o som de abundante chuva. Oh, aleluia! Amém? Então, Deus falou que ia dar chuva, agora o profeta ouve o som da chuva. Ele diz, subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Interessante, porque essa posição que Elias faz de colocar o rosto entre os joelhos, é uma posição de gerar vida. Mas Tiago diz, no capítulo 5, que Elias estava orando. Amém? Porque, queridos, quando nós nos envolvemos com oração, nós começamos a gerar vida. Nós geramos vida ao que Deus disse. Nós geramos vida àquilo que Deus quer fazer na terra. Aleluia. Muito interessante. Ele ouviu Deus falar que tinha chuva. Ele ouviu o som da abundante chuva. Mas ele vai orar. E o que é que ele vai fazer? Ele vai gerar chuva. Mesmo ouvindo que Deus disse que ia dar chuva. Mesmo ele ouvindo a abundante chuva que viria. Ele foi gerar chuva. Ele foi orar aquilo que Deus disse que daria. Aleluia. Eu quero te dizer, existem coisas que Deus já liberou para a sua vida, que Ele já falou a seu respeito, a respeito da sua família, da sua casa, do seu ministério, mas não vai acontecer até que você gere algumas coisas em oração. Aleluia. Então, ele vai orar. No versículo 43, disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Disse Elias, volta lá 7 vezes. Lembra o processo de Isaías 55? Deus envia a palavra. E essa palavra vai cumprir aquilo que ele disse. E não vai voltar para Deus até que ela se cumpra. Até que ela faça aquilo que Deus designou fazer. Elias disse, vai e volta lá. Volta até que você veja algo. Aleluia. Aí, queridos, no versículo 44... a 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem subindo do mar. Versículo 45, dentro em pouco, os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Grande chuva. Eu quero que você veja aqui a diferença. Deus disse, eu vou dar chuva. Ele ouve o som da abundante chuva. Mas o que caiu foi grande chuva. Ou seja, a oração de Elias, quão envolvido ele estava, quão fervoroso ele estava, é que produziu a grande chuva. Aleluia. Tem coisas na nossa vida que Deus já liberou, mas a medida daquilo que nós vamos receber dele, não é com Deus. Não é Deus que determina. Somos nós que determinamos quanto vamos receber dele. Qual a intensidade que vamos receber dele. Quantos estão entendendo? Agora, Tiago capítulo 5 diz, né, que Elias, ele fez uma oração fervorosa, contínua. Aleluia. Então ele recebeu a promessa da parte de Deus que haveria chuva, mas o resultado foi grande chuva. E não foi Deus quem determinou, não. Foi o nível de intensidade que Elias se submeteu para que aquela chuva fosse gerada. E se Tiago diz que ele fez uma oração
fervorosa, contínua, porque Ele é o nosso exemplo, não é? Tiago, no capítulo 5, depois do versículo 16, ele vai dizer, né? Elias é homem sujeito às mesmas paixões que nós. Tem as mesmas crecas. Entende o que é creca aqui? Amém? Os mesmos defeitos. Elias estava bem no momento, daqui a pouco estava querendo se esconder na caverna com medo, crise de identidade, problemas emocionais sérios. Mas uma coisa ele sabia fazer: orar continuamente. Oração fervorosa e contínua é a oração que vai trazer resultados. Sabe, queridos, muitas vezes nós não recebemos de Deus aquilo que Ele nos disse, porque nós oramos até com fervor, mas não é contínuo. E em 2025, coisas que Deus quer fazer na sua vida, como igreja, vai precisar de continuidade, vai precisar de, constância, persistência naquilo que Ele quer fazer na sua vida. Amém? Aleluia. Então, 1 Timóteo, abra lá comigo agora. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Eu vou ler na versão da Bíblia chamada A Paixão. Não tem vários versículos em português, mas eu tomei a liberdade de fazer uma tradução específica do inglês dessa versão, A Paixão, para o português. Diz assim, 1 Timóteo 1,18. Então, Timóteo, meu filho, eu estou confiando a você esta responsabilidade, em se manter com as primeiras profecias que foram faladas sobre a sua vida e que estão agora no processo do cumprimento nesta grande obra do ministério. Aleluia. Então, o apóstolo Paulo disse: eu estou confiando a você esta responsabilidade de se manter com as primeiras profecias, que agora estão no processo de cumprimento, nesta obra do grande ministério. Aleluia. Aí ele diz: mantenha as profecias faladas sobre você. Com este encorajamento, use suas profecias como armas, enquanto você trava a guerra espiritual pela fé e com uma consciência pura. Porque existe muitos que rejeitam essas virtudes e agora estão destituídos da verdadeira fé. Então, o apóstolo Paulo disse: eu estou te dando a responsabilidade de você agarrar as palavras que foram faladas a seu respeito, a respeito da sua vida, a respeito do seu ministério. Elas estão no processo do cumprimento. Mas mesmo estando no processo de cumprimento, você precisa agarrar essas profecias e usá-las como armas espirituais. Aleluia. Sabe, queridos, informações privilegiadas, coisas que você recebe da parte de Deus a respeito da sua vida, de coisas que te dizem respeito, são armas que você pode usar no reino do Espírito, em oração, com a palavra liberada. Aleluia. E essas palavras, elas, se tornam armas no reino do Espírito. Aleluia. Amém? Você mantendo, essa palavra no processo do cumprimento, deixando com que essa palavra encha essa atmosfera terrena, porque quando Deus disse a palavra, Ele não disse a palavra só para ser ouvida, Ele disse a palavra para também ser falada. Aleluia. E quando nós reverberamos a palavra de Deus dentro do nosso, daquilo que nós entendemos que é o nosso lugar de autoridade, nós estamos reforçando a vontade de Deus sobre aquilo na nossa vida. Aleluia. É por isso que Deus disse: a minha palavra não voltará vazia, porque eu tenho um povo na terra que vai usar essa palavra, que vai preencher essa atmosfera terrena, que não vai deixar que essa palavra caia em terra infértil.
fértil, essa palavra cai num solo bom, cai numa terra boa. E queridos, a palavra de Deus precisa criar raiz no nosso coração, e ela precisa dar frutos no nosso coração. E uma das formas da palavra de Deus dar fruto é pegarmos a palavra e orarmos a palavra. Aleluia, devolver para Deus de volta aquilo que Ele nos disse. Existem coisas na nossa vida que só vão acontecer quando nós entramos nesse processo de Isaías 55. Aleluia, de mantermos a palavra viva no nosso coração, a palavra viva, né, no nosso meio, a palavra do Senhor sendo falada, porque ela é ótima para ser ouvida. Mas você já entendeu que só ouvir a palavra e não praticar, não exercer, não é fé. Para ser fé aperfeiçoada, precisa entrar no seu coração, mas também sair pela sua boca. Aleluia. E para sair da sua boca, você precisa orar essa palavra, você precisa mantê-la viva, você precisa mantê-la, sabe, diante do Senhor, diante das situações que você encara, porque profecias são armas que Deus nos dá. Aleluia. Ele está te indicando a respeito de algo, para quê? Para você usar a sua fé. Agora, quando Deus libera uma palavra, você está ouvindo, o diabo está ouvindo. E o diabo vai fazer de tudo para essa palavra não se cumprir. Porque ele quer que você e o seu Deus, o Deus que você serve, saiam como mentirosos. Mas quando sabem que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa, o que Ele disse vai acontecer. O que Deus falou vai acontecer. Você pode dizer, mas Sheila, está tão difícil, é uma situação totalmente impossível. Pode ser impossível para o homem, mas para Deus não há impossíveis. Oh, aleluia, aquilo que Deus te falou, mas Sheila, em 2025 eu sei que eu não vou alcançar aquilo que Deus me disse. Tudo aquilo que Deus já me prometeu, 2025 é muito curto para todas as coisas de Deus acontecerem. Se prepare, porque vai haver um reboliço, uma aceleração, aleluia. Uma aceleração sobrenatural. Aleluia, sobrenatural. Meu Deus do céu, o Espírito de Deus está te chacoalhando nessa noite para te dizer, eu tenho coisas para fazer na sua vida, e não vai ser questão de tempo que vai limitar o meu poder em operação. Eu posso fazer, eu posso agir. Aleluia. Independente, Deus é atemporal, querido. Ele não está limitado ao tempo. Você e eu estamos limitados ao tempo, mas para Deus só basta uma palavra de Deus. O diabo pode ter levado anos para construir uma fortaleza, mas para Deus só precisa de 1 segundo da palavra dele em operação. 1 segundo da palavra dele na tua boca, orando continuamente, fervorosamente, e aquilo que ele disse vai acontecer. Você lembra lá em 1 Tessalonicenses 5:20 que diz assim: não desprezeis profecias? Eu não quero acrescentar a palavra, porque a Bíblia diz, maldito é aquele que acrescentar um tio, ou uma vírgula. Mas dentro desse contexto nós podemos dizer, não despreze profecias, ore por elas. Aleluia. Ore pelas palavras que Deus te deu. Existem coisas que ao longo do tempo foi passando, Deus te falou, te comunicou sobre coisas. O tempo foi passando e você foi se esquecendo, deixando algumas coisas no armário. Nessa noite é noite de você voltar para o armário, abrir o que você deixou lá na prateleira, porque Deus quer realizar aquilo que Ele falou para a tua vida. Ele quer cumprir aquilo que Ele falou. Aleluia. Quantos sabem que algumas profecias elas são específicas para um povo, para um tempo, amém?
E existem profecias também que é para o corpo de Cristo, como um todo. A Bíblia é cheia de palavras de profecia dessa forma. Paulo falando para um povo, mas a gente está aqui no ano de 2024 desfrutando da palavra que Paulo diz para um povo específico. Há anos atrás. Quantos estão entendendo isso? Quando ele disse, né, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E Timóteo pensava, ele não sabia, ele não estava em 2024. Se ele estivesse aqui, ele ia dizer, rapaz, essa palavra é para 2024. Porque estamos vivendo tempos perigosos, tempos difíceis de tolerar, de suportar. Mas quando Paulo fala para Timóteo, aquilo se aplicou para Timóteo naquele período, mas também se aplica a nós. Quantos estão entendendo? E existem assim, queridos, várias profecias, várias palavras por inspiração da parte de Deus, que era para um povo, mas que se aplica para nós também. Amém? Aleluia. O pessoal que preparou o vídeo para mim, eu queria, acho que, ok, vamos soltar o vídeo, quero que você ouça, né? O pastor Tarcísio, ele leu uma profecia do irmão Reagan, graças a Deus não foi a mesma que eu escolhi, pelo menos isso, né, irmão? Deixou de sobra para mim aqui a rebarbazinha, amém? Vamos lá. Now, at this time, there shall be a greater manifestation of the spirit of seeing and the spirit of knowing. A greater manifestation of the revelation gifts of the Spirit, the word of wisdom, the word of knowledge, discerning of spirits. You've seen a sprinkling of these things. Here a little, there a little. But now you shall see, for it shall shortly. Oh, yes. Yes, now, not just shortly, but now, come to pass. A spirit of seeing, the spirit of knowing into manifestation shall come. And the spirit of seeing and the spirit of knowing into manifestation, having come, will bring you into a place of greater faith. Yeah, and the gift of faith, special faith, shall be in manifestation. Now you've seen it and observed it in manifestation in a measure, but no one has ever seen the measure in which it will be manifested in these days. And the working of miracles into full orbit of manifestation shall come. And the gifts of healings, like showers of rain falling everywhere. Gifts of healings and manifestation. And the glory of the Lord will shine upon his people. And the glory of the Lord shall be seen upon his people. Oh, aleluia. Aleluia. Veja bem, eu sei que o ano não acabou. 2024 está aí ainda. Deus pode fazer muita coisa. Até 31 de dezembro, 23h59, Deus pode fazer coisas gloriosas. Aleluia. Isso é fato. Isso é uma realidade. Mas eu quero aquecer o teu coração para 2025. Aleluia. Eu quero aquecer a tua expectativa para 2025. Porque o Senhor compartilhou algumas coisas comigo a respeito de 2025. E eu creio que é pertinente para esse tempo na sua vida. A gente acabou de ouvir o profeta da terra, né? O profeta do Senhor, que já partiu há muitos anos atrás. Mas uma palavra sob a inspiração do Espírito Santo não vai embora com o homem de Deus quando ele parte. Essa palavra fica na terra. Lembra Isaías 55? E enquanto ela não produzir aquilo que apraz a Deus, aquilo que foi enviada como Deus designou, não volta para o Senhor vazia. Aleluia. Amém? Então ele estava ali em 2003, foi no ano que ele partiu para o Senhor. E ele profetizou sobre 2003, 2004,
2005, 2006. A Bíblia diz que quando você profetizar, profetiza com a tua fé. Ele tinha fé para profetizar por anos adiante. Um homem maduro, experimentado na palavra, temperado na palavra de Deus. Amém? Ele falou coisas que podem ter sido para aquele tempo, naquela época, há tantos anos atrás. Mas, queridos, Deus quer restaurar coisas no nosso meio. Aleluia. Nós não vivemos ainda na operação de maravilhas, não como Deus quer, não na intensidade que Deus quer. Dons de curar, ministros desta casa, nós já vimos milagres acontecendo, já vimos coisas extraordinárias acontecendo, mas eu ouço o Senhor dizendo: não ainda chegou ao topo daquilo que eu quero. Existe mais para ser liberado do meu poder, da minha unção, mais dons de cura para realizar, mais operação de maravilhas para ser realizado. Aleluia. O espírito de sabedoria e revelação. Em 2025 você terá uma visão aguçada, uma percepção espiritual como nunca antes. Haverá um aumento no discernimento, dom de discernimento de espíritos. Você vai ver atividades no reino do Espírito como nunca antes. Eu estou restaurando, diz o Senhor, visões, sonhos. Alguns de vocês andaram nessas coisas e por um tempo isso meio que foi apagado e foi adormecido. Mas eu ouço o Senhor dizendo: eu estou trazendo de volta essa percepção espiritual sobre a minha igreja. Oh, aleluia. A operação nos dons do Espírito com uma intensidade maior. Aleluia. Aleluia. E isso não é só para o corpo de pastores nesse lugar, não é só para a equipe de liderança nesse lugar. Você que está aí atrás sentado e pensando: eu não faço nem ideia do que essas coisas são. Se prepare, porque você vai estar em casa e de repente, o sobrenatural vai descortinar diante dos seus olhos. De repente, eu ouço a palavra do Senhor no meu espírito. De repente, coisas serão movidas, transformadas, giradas. Haverá uma mudança significativa no quadro desta igreja, diz o Senhor. Meu Deus, oh aleluia, 2025 será um ano de portas abertas. Portas abertas. Coisas que não aconteceram em 10 anos, que não aconteceram em 5 anos, que não aconteceram em 1 ano, vão acontecer em questão de meses e semanas, diz o Senhor. Portas abertas do sobrenatural sobre a tua vida como igreja. Eu ouço a palavra do Senhor dizendo: 2025 também será um ano em que coisas ganharão vida. Eu estou para ressuscitar coisas que estavam mortas, coisas que ficaram no passado e que você até se frustrou porque não aconteceu naquele tempo como deveria. Eu ouço a voz do Senhor dizendo: não aconteceu, mas o tempo está chegando. A estação é agora, a estação é esta. Eu abrirei janelas dos céus, portas dos céus, e vai acontecer ressurreições em vários níveis da sua vida. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. 2025 será um ano de restauração. Eu restituirei o meu povo, diz o Senhor.
restituição na arena da sua alma, das suas emoções, na arena da sua mente. Amarras que o diabo tentou te aprisionar, nessa arena da alma e da mente, haverá uma restituição total, diz o Senhor. Haverá uma restituição. 2025 será o ano de restituição. Restituição no seu corpo físico, coisas que você perdeu, enfermidades que te atormentaram. Eu vou julgar a enfermidade, diz o Senhor. Eu vou julgar a enfermidade, diz o Senhor. E haverá restituição na tua saúde, haverá restituição no teu corpo físico. Eu ouço a voz do Senhor dizendo: 2025 será o ano de restituição nas suas finanças. Nas suas finanças, aquilo que o diabo roubou, aquilo que o diabo tentou roubar, haverá restituição. Meu Deus do céu, você está pronto para orar por essas coisas? Você recebeu a palavra do Senhor, e você não pode deixar que essa palavra volte para Ele vazia. Ela vai se cumprir no nosso meio. Ela vai se cumprir no nosso meio. Lembra aí de palavras, promessas que Deus te deu no passado e que ainda não aconteceram. Eu vejo restituição de famílias. Eu vejo restauração de famílias. Eu vejo famílias voltando a esta casa. Eu vejo famílias voltando para este lugar. Restituição nas famílias acontecendo. Manda bracha. Vamos orar um pouquinho. Libere a sua fé sobre essas coisas que você recebeu. Libere a sua fé. Libere a palavra de Deus agora sobre coisas que você recebeu no passado, palavras que ainda não se cumpriram. 2025 será o ano de cumprimento de palavra, cumprimento de profecias, cumprimento da minha vontade sobre a tua vida. Senhor, nós nos apresentamos como igreja nessa noite. Nós dizemos: a tua vontade seja feita neste lugar. Neste lugar. A tua vontade, como ela é no céu, se manifestando na terra. Nós declaramos que venham as manifestações do teu Espírito. Que venham o fluir do teu Espírito. Que venham as manifestações do dom da fé, da operação de maravilhas, de curas e milagres, como nunca antes. Senhor, nós te clamamos que haja uma unção específica sobre pastor Humberto e Cris, como nunca antes. Uma unção definida, uma unção como raio-x de tão específica que será. E essa unção será liberada sobre todo o corpo. Esta unção será liberada sobre todo o corpo pastoral e sobre toda esta igreja. Senhor, em nome de Jesus, que a unção que eles desfrutam sejam banhados também aqueles que estão conectados a eles neste lugar. Nós declaramos em nome de Jesus 2025 extraordinário. 2025 ano de visitações, manifestações. Em nome de Jesus. Você pode segurar a mão do seu irmão aí do seu lado. Eu já estou encerrando, mas eu preciso fazer isso. Aleluia. O que você está fazendo, Sheila? Eu estou criando uma ponte
em que essa unção coletiva, ela pode ser transferida. Ei, ela vai pegar você, ela vai alcançar você. Essa unção vai alcançar você nessa noite. Seja aí o condutor da unção para o seu irmão. Se torne o condutor da unção para a vida dele agora. Se torne o condutor da unção de Deus, que será transmitida para a vida dessa pessoa do seu lado. Ei, nós oramos a vontade perfeita de Deus sobre cada membro desta igreja. Nós declaramos que o maligno não toca nenhum deles, em nome de Jesus. Nós declaramos toda afronta da morte fora desse aprisco, fora desse aprisco, em nome de Jesus. Nós declaramos toda afronta de enfermidade. Haverá cura, 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 em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Proteção divina sobre esse aprisco. Obrigado, Senhor, porque aqueles que saíram sem a tua vontade, nós declaramos restituição em números de membros nesta igreja. Nós declaramos almas salvas, vidas salvas e edificadas nesse lugar. Prequendamando vriste, arroprecanzo bale frie sobra. Oh, nós declaramos alargadas as estacas. Nós declaramos alargadas as estacas. Em nome de Jesus, nós declaramos que transbordará para a direita, transbordará para a esquerda, e não haverá vergonha no nosso meio. Não haverá vergonha em nosso meio, mas a restituição, 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 de acordo com a tua palavra, Senhor.